Então, mister, estamos aqui para falar um bocadinho de futebol, certo? Como tudo começou. Praticamente vamos às origens do futebol aqui na Póvoa. O mister é um dos fundadores, digamos assim, do futebol aqui na Póvoa. Depois teve a expansão que teve. Fala-nos um bocadinho, mister Washington, como é que o futebol nasceu aqui na Póvoa e as maiores dificuldades que tiveram para começar a fazer crescer a modalidade. Todos os ouvintes, boa tarde. É interessante porque o homem principal informador do futebol é o Julião, que hoje não está presente, mas foi o homem que trouxe equipamento, trouxe bola, trouxe o equipamento de suporte, as marcações e incentivou jovens e interessados na prática do desporto na praia. Só que isso não era possível em Portugal na altura, porque a convenção não permitia jogos esportivos na praia. Estamos a falar anos 80. Por aí, outros anos 80 mais ou menos. E então foi uma força muito grande que tivemos que fazer para ver se conseguíamos um espaço aqui na praia para praticar o futebol, que é um desporto que para dentro de uma zona onde seja participada por muitas pessoas é difícil, porque realmente a bola incomoda, mas também faz com que os jovens deixem de estarem em lugares que não sejam o melhor para praticar desporto. Por isso, contamos com muitas ajudas, com muitas participações, e o futuro foi o que nós vemos hoje. Temos grandes campeões formados aqui na terra. Uma coisa que gostava de perguntar, Austin, na altura quando começou, a modalidade aqui na Póvoa, quando deu os primeiros passos, já projetavam que a modalidade fosse crescer o nível que cresceu aqui na Póvoa e em Portugal? Não, isso era um lazer, a base de lazer de um grupo que gostava de estar na praia, e o Julião, que era o único participante lá no Brasil, com exceção de mim, que lá no clube onde eu jogava já fazia esse futebol, mas na relva e dentro do campo. De praia eu participava, mas não era um assíduo jogador. O Julião sim, o Julião tinha a zona de rede dele, Copacabana, e ele já tinha muita noção da situação. E trouxe para aqui e foi uma modalidade que todo mundo aceitou muito bem. E então, nesses primeiros tempos, tiveram muita dificuldade, mas nunca acabaram por deixar de lutar, sabe, para ter um espaço próprio para poder jogar, e só apareceu mais tarde. Exatamente. Aqui tinha algumas pessoas que tinham um jogo também que vinha do Brasil, chamado frescobol, que era um jogo de raquete, e as pessoas às vezes apareciam na praia jogando e a polícia chegava, mandava parar, mandava tirar, porque não era possível, não era legal praticar desporto na areia, aqui em Portugal na altura. Aos poucos, houveram pessoas que deram muita força e as coisas começaram a andar de forma que pudesse praticar esse desporto na areia. Entretanto, o primeiro torneio logo da modalidade acabou por ser um sucesso. Foi um torneio organizado, salvo erro, perto da Praia do Cais, certo? Exatamente. O primeiro torneio que foi realizado aqui, ainda com pessoas que nem sabiam jogar futebol de direito. Tínhamos 3 ou 4 que jogavam, vieram alguns jogadores, amigos meus do Braga, do Guimarães, mas mesmo esses brasileiros não tinham o contato com o futebol. Acharam que eram ótimos jogadores, chegaram aqui, levaram uma coça e voltaram para Guimarães e para Braga com o rabo entre as pernas. E depois a gente, na mesa do bar, onde é que normalmente era discutido o resultado do jogo perdido, e eles às vezes até ganhavam só na discussão, mas no campo perdiam, mas na discussão queriam ganhar o jogo. É isso mesmo que funciona para os assíduos jogadores de futebol de praia, de futebol, que é uma modalidade atraente e as pessoas gostam.
E então, a partir mais ou menos desse momento que cresce a modalidade, certo? Que chegou um pouco mais à frente, aí que surge a ajuda aqui do Sr. Augusto, que é o dono daqui do Náutico da Póvoa. Sr. Augusto, conta-nos um bocadinho como é que surgiu, certo, essa descoberta da modalidade e o seu interesse em querer ajudar e criar um campo propício para praticar a modalidade. Como o Austin acabou de falar, tínhamos muitas dificuldades em conseguir algo para poder praticar a modalidade. Eu, por exemplo, sempre conheci o Julião, o Washington, os filhos, o Lima Pereira, o Paulo, foi um incentivador, o Salvador, o Batista, em que eles andavam a jogavam à beira do cais, depois queriam jogar à beira da esplanada, não deixaram no espaço mais abaixo, naquela descida de areia, e andavam a ser corridos. Até que apareceram aqui abaixo do Náutico, naquele espaço, montámos uns ferros, conseguiu-se arranjar uns ferros, o pai do Lima fazia os ferros, depois guardava-se as coisas aqui e parece que andava a mendigar. Acontece que nós começamos a dialogar, a conversar e eu então tentei meter aqui uma rede junto ao Náutico. Tive muitas dificuldades, havia uns entraves, porque podiam, não podiam, quem é que deu ordem, cheguei a pagar licenças à capitania por causa desta rede, eu pagava. Depois acabaram por nós começarmos a fazer aqui uns torneios. Aquilo começou a avançar com galopante mesmo, para ser bons jogadores. Desde tens aí uma lista de vários jogadores que se começaram a ser campeões. Quando a Póvoa e a Conuco da Póvoa... Dá mais entusiasmo ao Sr. Augusto? Entusiasmado, porque, pronto, eu também conseguia conciliar o Náutico com o Pavón e tudo isso dava um bocado de imagem aqui a isto, não é? E ao grupo. Depois guardar as coisas, exigir, comprei postes de madeira para pôr aqui que não tinham na altura. Depois cheguei a fazer um cerco em rede, aqueles postes, um dia o mar estava muito perto e havia as reclamações dos clientes que estavam nos paraventos a dizer que ele apanhava com as bolas e eu então aí comprei, fui a Famalicão, à fábrica comprar uns postes de madeira altos, comprei a rede e consegui, portanto, fazer um círculo para a parte do lado sul, porque aqui tinha o Náutico que estava protegido. Aqui também dava o amparo do vento das nortadas, que normalmente aqui as nortadas, e começou a crescer e a criar-se uma família que saíram bons jogadores e agora temos esta juventude nova que também está a se ingrar e está a dar continuidade Sr. Augusto, podemos falar um bocadinho aqui da evolução. Mais à frente nós conseguimos aqui o tal espaço que acabou por fixar a maioria dos melhores jogadores a nível nacional nesta praia. Depois falamos também como é que começou o interesse por dinamizar em relação a torneios, que eu lembro que fizemos aqui várias vezes o torneio de Natal, que também foi um sucesso. Fizemos, depois acabaram por desanimar de não fazer aquilo, que aquilo era um sucesso mesmo. Exatamente. E eles davam, isto aqui é o ano todo, aqui joga-se o ano todo. Isto está tão academado que realmente todos os dias tem malta aqui a jogar. Ou chuva, com ventos, com nortadas, com frios, sempre aqui gente jovens a jogar. Isto incute muito à juventude a aproximar-se e a realizar-se. Agora montou-se a Câmara, montou mais 2 campos aqui, que é para academar o pessoal e a juventude a estar aqui. Tem que haver mais fiscalização. Pedimos às autoridades máximas que este verão temos que pôr aqui mais policiamento, porque é muito fundamental o policiamento, porque a liberdade passa fora dos limites, portanto, e nós não podemos, não há pulso para segurar. Para não deixar desviar de outros caminhos. Outros caminhos. É isso que nós queremos, é desporto, mas não outros caminhos. E academar, porque temos filhos de bons pais, filhos de maus pais, mas tudo isto temos que
recolhê-los de braços abertos e não deixá-los ir para os maus caminhos. No fundo, Sr. Augusto, aquilo que eu constato desde esses anos, né, nos primeiros anos que trouxemos para cá o futebol, até agora, houve aqui uma passagem de várias gerações. Por exemplo, agora sim. podemos olhar, observar, já vemos aqui miúdos, certo, que nem imaginavam, Eu lembro- nem eram nascidos. Eu lembro o Filipe, que é um bom jogador. Às vezes, quando ele começou a jogar futebol, vinha à minha beira a chorar. Oh, Sr. Augusto, eles não me deixam jogar, eles querem me bater. Porque ele já estava a ultrapassá-los. Exatamente. Ele, Filipe, o Filipe começou, sabes como ele começou, pá, é bom jogador. E ele começou, e ele era tão novito, que ele às vezes vinha à minha beira, Sr. Augusto, eles não me deixam jogar, eles querem me bater, querem me correr daqui para fora. E eu tenho calma, vinha aqui para acalmar as coisas. Ele vai melhorando, Houve ele vai aquelas fazendo parte. intritos entre certos jogadores que eu quero para o Simão e não pode ser. Pegando um bocadinho nesse tema, o Sr. Augusto falou, não é, de não deixar jogar, perguntava aqui ao Austin se logo desde o início também já existia muito essa rivalidade, tipo, que eu lembro perfeitamente que eu era miúdo, não é? Mas da parte deles eram mais maduros. Exatamente, porque eu lembro que era miúdo e sempre me apaixonei pela modalidade do futebol e nós tínhamos uma dificuldade enorme Entrarem. de entrar, de Pois poder é. jogar. E eu lembro que nós só assim, 2, 3 anos ali, à espera que eles já terminassem para jogar, é que eles nos começaram a integrar no grupo dele. Pois. Iria perguntar ao Austin se sempre foi assim, se não, se começou com o tempo da modalidade. A princípio, ninguém queria jogar com jogadores fracos. Pois é. Nós jogávamos tripla, não eram duplas, eram triplas. E às vezes quadras. Às vezes tinham 8 pessoas, fazia-se quadra. Se tivesse 6 pessoas, fazia 3. Se tivesse 4, só fazia de 2. Por quê? Porque é para ninguém ficar esperando. E quem esperava tinha que fazer 2 ou 3 partidas, o cara ficava secando ali, aqui com o vento, com o frio aqui. As pessoas tinham que ter muita força de vontade para ficar. Entretanto, aos poucos, todo mundo foi ficando especialista no futebol e todo mundo queria competir com o outro ótimo, para melhorar, cada um melhorar o seu futebol. E daí a projeção, depois apareceram mais redes, foram aparecendo algumas outras redes mais tímidas, mas foram aparecendo, mas a verdade é que o Maracanã de Portugal é aqui, o Náutico, é aqui onde se pratica o melhor futebol, onde os melhores atletas estão aqui e vêm para aqui e para se mostrar, para dizer que são ótimos, tem que passar por aqui, senão não é considerado futebolista de nível. Isso digo eu. Eu não quero dizer que eu tenho razão, mas eu puxo pela minha sardinha. Não, mas tens razão, porque, por exemplo, vê-se que os frutos estão-se a dar e já se deu, né, os grandes torneios que fizemos aqui. Se nós tivéssemos mais apoio da autarquia, aqui é como ele diz, aqui era o Maracanã mesmo da Póvoa, não era? Maracanã. Mas nós tínhamos que ser apoiados, Claro. porque isto aqui às vezes... E por falar agora, Sr. Augusto, em apoio, tanto o Sr. Augusto como o Austin viram, entretanto, mais à frente a criação da Federação, coisa que quando nós iniciámos o futebol não existia a Federação Nacional de Futebol. É importante que se diga que a mola precursora do futebol é uma pessoa chamada Julião. Julião Neto. Porque o Julião, ele trouxe o equipamento, trouxe as regras, trouxe a marcação, implantou, convidou, fez tudo. E no Foi fundo ele. criou o bichinho Criou o bicho em todo mundo. É verdade, foi ele. Tinha o equipamento dele, o material era dele, que ele trouxe do Brasil, e emprestava, nós tínhamos que ir à casa dele buscar, emprestava quando ele não podia vir jogar. Porque, como você sabe, o Julião é cravador trabalhava na Joalheiro e tinha um trabalho fora daqui, aliás, trabalhava aqui, mas era um trabalho muito precioso, por isso a gente, quando ele não podia vir, quando ele não aparecia e nos chamava, nós é que tínhamos que ir à casa dele buscar o material. E assim as coisas começaram a ser otimizadas, porque depois fez um equipamento melhor, depois vieram mais bolas do Brasil, separadas, diferentes, que depois, nós acho que começamos com bolas de futebol,
algumas bolas de futebol que a gente jogava quando não tinha Julião, mas ele trouxe o equipamento completo do Brasil. Sim, foi ele que singrou aqui o... Em jeito já de avançarmos também um bocadinho na evolução do futebol que nós estamos aqui também a falar, depois, como eu estava a dizer anteriormente, surgiu a Federação Nacional de Futebol em 2005. Foi muito. Foi radical. O que eu ia perguntar era, tipo, estavam à espera que a modalidade, quando entrou a Federação, fosse crescer tanto nestes últimos Não, 18 anos? eu vi isso, que os frutos que se estava a desenvolver aqui. A praia aqui começou-se a desenvolver bons atletas. E vê-se o teu caso, o Salvador, o Bati, o Zé, o Bruno Alves. O Bruno Alves é uma pessoa que eu acho que digo assim, eu estava a vir no avião e já está a pensar dizer assim, chega lá às 9 horas, quantas vezes ele pegava no rodo e deitava e ainda não veio ninguém, e começava a pegar no telemóvel, pá, e ele vinha a chover, a ventar e tudo, lá estava ele a meter-se aqui. Criou uma paixão Foi. em todos os atletas de futebol e mesmo atletas profissionais, como o caso do Bruno, de futebol. Sim, e ganhou muita dor. Eu lembro quando o Bruno jogava aqui no Futebol Clube do Porto, vinham muitos colegas dele, não é? Chegou o Pepe, o Diego, Grego, o Ibson, tiveram muitos aqui no Náutico, que ainda era o Barantil, o Náutico antigo. Exatamente, eu lembro Estava perfeitamente. naquele cantinho ali ao canto, aquele quadradinho que eu tinha ali, eles metiam-se ali para tocar e faziam-se aquelas batucadas aqui. Adoravam brincar. E então eu deixo essa questão, não é? Em jeito de balanço, em jeito de terminar aqui o nosso diálogo. Ou seja, a Federação veio acrescentar ainda mais a qualidade da organização É muito importante para que os torneios existam, para que a popularidade dos torneios exista e que com garantias de que vai dar certo, que exista uma organização que se responsabilize pelo evento. E isso as federações acabam por ser muito importantes na divulgação do modelo. Eu também estou de apoio e pedir apoio ao município. Vocês devem-se, com tempo, antecedência, com muita antecedência, falar com o município, o seu presidente, com as vereadoras de pluro de É o que está a faltar, Sr. Augusto, para ainda crescer mais. Porque isto aqui, vir uma televisão aqui, fazer um torneio daquela, bem jogadoras de todo Portugal. O Algarve vem em peso. Eu ainda o ano passado estava no Algarve e por acaso tinha um autocolante lá numa prancha e um miúdo que me estava a pôr gasóleo, eu digo assim, é do Náutico. Eu digo assim, sou proprietário. Ei, pá, eu estive lá no torneio, pá, o miúdo. Até esse reconhecimento Assim, apanhou lá no Algarve. E eu fui lá, estive lá no torneio que fizeram lá, eu joguei por uma equipa que ele disse a equipa que foi, não me lembro. Exato. E ele, como é que ele lembrou aquela... No fundo, o futebol também é isso, a partilha, não é? A partilha de uns com os outros, é assim a camaradagem de chegarem aqui, conviver, culturas, falarem. Enfim, Tá, mas... há outros que terão outras ideias, outros parâmetros para falar do futebol, porque realmente é um desporto gostoso de jogar, é um desporto de ar livre, onde as pessoas podem estar respirando ar puro e fazendo a prática de um desporto. Mister, em jeito de balanço final, valeu a pena os sacrifícios que fizeram e as lutas que tiveram naquela altura para hoje em dia ter o crescimento que... não há dúvida. Da minha parte foi muito válido. Eu gosto de ver as pessoas satisfeitas e alegres por estar aqui na praia, um desporto de ar livre, com a moda passando-se, entre futebol e moda, tudo está muito bem colocado. Mister, olha, foi um prazer, mais uma vez. Obrigado, Batista.